Capítulo 5. Da prescrição da notificação de receita. Artigo 35. A notificação de receita é documento que, acompanhado de receita, autoriza a dispensação de medicamentos à base de substâncias constantes das listas A1 e A2, entorpecentes, A3, B1 e B2, psicotrópicas, C2, retinóicas para uso sistêmico, e C3, imunossupressoras, deste regulamento técnico e de suas atualizações. Parágrafo 1º. Caberá à autoridade sanitária fornecer ao profissional ou instituição devidamente cadastrados o talonário de notificação de receita A e a numeração para a confecção dos demais talonários, bem como avaliar e controlar esta numeração. Parágrafo 2º. A reposição do talonário da notificação de receita ou a solicitação da numeração subsequente para as demais notificações de receita se fará mediante requisição, anexo V, devidamente preenchida e assinada pelo profissional. Parágrafo 3º. A notificação de receita deverá estar preenchida de forma legível, sendo a quantidade em algarismos arábicos e por extenso, sem emenda ou rasura. Parágrafo 4º. A farmácia ou drogaria somente poderá aviar ou dispensar quando todos os itens da receita e da respectiva notificação de receita estiverem devidamente preenchidos. Parágrafo 5º. A notificação de receita será retida pela farmácia ou drogaria e a receita devolvida ao paciente devidamente carimbada, como comprovante do aviamento ou da dispensação. Parágrafo 6º. A notificação de receita não será exigida para pacientes internados nos estabelecimentos hospitalares, médico ou veterinário, oficiais ou particulares, porém a dispensação se fará mediante receita ou outro documento equivalente, prescrição diária de medicamento, subscrita em papel privativo do estabelecimento. Parágrafo 7º. A notificação de receita é personalizada e intransferível, devendo conter somente uma substância das listas A1 e A2, entorpecentes, e A3, B1 e B2, psicotrópicas, C2, retinoides de uso sistêmico, e C3, imunossupressoras, deste regulamento técnico e de suas atualizações, ou um medicamento que as contenham. Parágrafo 8º. Sempre que for prescrito o medicamento talidomida, lista C3, o paciente deverá receber, juntamente com o medicamento, o termo de esclarecimento, anexo V, bem como deverá ser preenchido e assinado um termo de responsabilidade, anexo V, pelo médico que prescreveu a talidomida, em 2 vias, devendo uma via ser encaminhada à coordenação estadual do programa, conforme legislação sanitária específica em vigor, e a outra permanecer no prontuário do paciente. Artigo 36. A notificação de receita conforme o anexo 9 modelo de talonário oficial A, para as listas A1, A2 e A3, anexo X, modelo de talonário. B, para as listas B1 e B2, anexo 11 modelo de talonário. B, uso veterinário para as listas B1 e B2, anexo 12 modelo para os retinoides de uso sistêmico, lista C2, e anexo 13 modelo para talidomida, lista C3, deverá conter os itens referentes às alíneas A, B e C devidamente impressos e apresentando as seguintes características. Alínea A. Sigla da unidade da federação. Alínea B. Identificação numérica. A sequência numérica será fornecida pela autoridade sanitária competente dos estados, municípios e Distrito Federal. Alínea C. Identificação do emitente. Nome do profissional com sua inscrição no Conselho Regional com a sigla da respectiva unidade da federação, ou nome da instituição, endereço completo e telefone. Alínea D. Identificação do usuário, nome e endereço completo do paciente, e no caso de uso veterinário, nome e endereço completo do proprietário e identificação do animal. Alínea E. Nome do medicamento ou da substância, prescrito sob a forma de denominação comum brasileira,
DCB, dosagem ou concentração, forma farmacêutica, quantidade, em algarismos arábicos e por extenso, e posologia. A linha F. Símbolo indicativo. No caso da prescrição de retinóicos deverá conter um símbolo de uma mulher grávida, recortada ao meio, com a seguinte advertência: risco de graves defeitos na face, nas orelhas, no coração e no sistema nervoso do feto. A linha G. Data da emissão. A linha H. Assinatura do prescritor. Quando os dados do profissional estiverem devidamente impressos no campo do emitente, este poderá apenas assinar a notificação de receita. No caso de o profissional pertencer a uma instituição ou estabelecimento hospitalar, deverá identificar a assinatura com carimbo, constando a inscrição no Conselho Regional, ou manualmente, de forma legível. A linha I. Identificação do comprador, nome completo, número do documento de identificação, endereço completo e telefone. A linha J. Identificação do fornecedor, nome e endereço completo, nome do responsável pela dispensação e data do atendimento. A linha L. Identificação da gráfica, nome, endereço inciso 100.n.p.j.inciso 100.g.c. Impressos no rodapé de cada folha do talonário. Deverá constar também a numeração inicial e final concedidas ao profissional ou instituição e o número da autorização para confecção de talonários emitida pela Vigilância Sanitária Local. A linha M. Identificação do registro, anotação da quantidade aviada, no verso, e quando tratar-se de formulações magistrais, o número de registro da receita no livro de receituário. Parágrafo 1º. A distribuição e controle do talão de notificação de receita e a sequência numérica da notificação de receita B, psicotrópicos, e a notificação de receita especial, retinoides e talidomida, obedecerão ao disposto na instrução normativa deste regulamento técnico. Parágrafo 2º. Em caso de emergência, poderá ser aviada a receita de medicamentos sujeitos à notificação de receita à base de substâncias constante das listas deste regulamento técnico e de suas atualizações, em papel não oficial, devendo conter obrigatoriamente o diagnóstico ou CID, a justificativa do caráter emergencial do atendimento, data, inscrição no Conselho Regional e assinatura devidamente identificada. O estabelecimento que aviar a referida receita deverá anotar a identificação do comprador e apresentá-la à autoridade sanitária local dentro de 72 horas, para visto. Artigo 37. Será suspenso o fornecimento do talonário da notificação de receita A, listas A1 e A2, entorpecentes e A3, psicotrópicas, e, ou sequência numérica da notificação de receita B, listas B1 e B2 psicotrópicas, e da notificação de receita especial, listas C2. Retinóicas de uso sistêmico C3. Imunossupressoras, quando for apurado seu uso indevido pelo profissional ou pela instituição, devendo o fato ser comunicado ao órgão de classe e às demais autoridades competentes. Artigo 38. As prescrições por cirurgiões dentistas e médicos veterinários só poderão ser feitas quando para uso odontológico e veterinário, respectivamente. Artigo 39. Nos casos de roubo, furto ou extravio de parte ou de todo o talonário da notificação de receita, fica obrigado o responsável a informar, imediatamente, a autoridade sanitária local, apresentando o respectivo boletim de ocorrência policial, BO. Artigo 40. A notificação de receita A, para a prescrição dos medicamentos e substâncias das listas A1 e A2, entorpecentes, e A3, psicotrópicos, de cor amarela, será impressa, às expensas da autoridade sanitária estadual ou do Distrito Federal, conforme modelo capítulo 9, contendo 20 folhas em cada talonário. Será fornecida gratuitamente pela autoridade sanitária competente do Estado, município ou Distrito Federal, aos profissionais e instituições devidamente cadastrados. Parágrafo 1º.
Na solicitação do primeiro talonário de notificação de receita, o profissional ou o portador poderá dirigir-se, pessoalmente, ao Serviço de Vigilância Sanitária para o cadastramento ou encaminhar ficha cadastral devidamente preenchida com sua assinatura reconhecida em cartório. Parágrafo 2º. Para o recebimento do talonário, o profissional ou o portador deverá estar munido do respectivo carimbo, que será posto na presença da autoridade sanitária, em todas as folhas do talonário no campo Identificação do emitente. Artigo 41. A notificação de receita será válida por 30 dias a contar da data de sua emissão em todo o território nacional, sendo necessário que seja acompanhada da receita médica com justificativa do uso, quando para aquisição em outra unidade federativa. Parágrafo único. As farmácias ou drogarias ficarão obrigadas a apresentar dentro do prazo de 72 horas, à autoridade sanitária local, as notificações de receita procedentes de outras unidades federativas, para averiguação e visto. Artigo 42. As notificações de receitas a que contiverem medicamentos à base das substâncias constantes das listas A1 e A2, entorpecentes, e A3, psicotrópicas, deste regulamento técnico e de suas atualizações deverão ser remetidas até o dia 15 do mês subsequente às autoridades sanitárias estaduais ou municipais e do Distrito Federal, através de relação em duplicata, que será recebida pela autoridade sanitária competente mediante recibo, as quais, após conferência, serão devolvidas no prazo de 30 dias. Artigo 43. A notificação de receita poderá conter no máximo de 5 ampolas e para as demais formas farmacêuticas de apresentação, poderá conter a quantidade correspondente no máximo a 30 dias de tratamento. Parágrafo 1º. Acima das quantidades previstas neste regulamento técnico, o prescritor deve preencher uma justificativa contendo CID, Classificação Internacional de Doença, ou diagnóstico e posologia, datar e assinar, entregando juntamente com a notificação de receita ao paciente para adquirir o medicamento em farmácia e drogaria. Parágrafo 2º. No momento do envio da relação mensal de notificações de receita RMNRA anexo CSIV, Autoridade Sanitária Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, os estabelecimentos deverão enviar a notificação de receita acompanhada da justificativa. Parágrafo 3º. No caso de formulações magistrais, as formas farmacêuticas deverão conter, no máximo, as concentrações que constam de literaturas nacional e internacional oficialmente reconhecidas, anexo X. Artigo 44. Quando, por qualquer motivo, for interrompida a administração de medicamentos à base de substâncias constantes das listas deste regulamento técnico e de suas atualizações, a autoridade sanitária local deverá orientar o paciente ou seu responsável sobre a destinação do medicamento remanescente. Artigo 45. A notificação de receita B, de cor azul, impressa às expensas do profissional ou da instituição, conforme modelos anexos X e X, a este regulamento técnico, terá validade por um período de 30 dias contados a partir de sua emissão e somente dentro da unidade federativa que concedeu a numeração. Artigo 46. A notificação de receita B poderá conter no máximo 5 ampolas e, para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente no máximo a 60 dias. Parágrafo 1º. Acima das quantidades previstas neste regulamento técnico, o prescritor deve preencher uma justificativa contendo CID, Classificação Internacional de Doença, ou diagnóstico e posologia, datar e assinar, entregando juntamente com a notificação de receita B ao paciente para adquirir o medicamento em farmácia e drogaria. Parágrafo 2º. No caso de formulações magistrais, as formas farmacêuticas deverão conter, no máximo, as concentrações que constam de literaturas nacional e internacional oficialmente reconhecidas, anexo X. Artigo 47.
Ficam proibidas a prescrição e o aviamento de fórmulas contendo associação medicamentosa das substâncias anorexígenas constantes das listas deste regulamento técnico e de suas atualizações, quando associadas entre si ou com ansiolíticos, diuréticos, hormônios ou extratos hormonais relaxantes, bem como quaisquer outras substâncias com ação medicamentosa. Artigo 48. Ficam proibidas a prescrição e o aviamento de fórmulas contendo associação medicamentosa de substâncias ansiolíticas, constantes das listas deste regulamento técnico e de suas atualizações, associadas a substâncias simpatolíticas ou parasimpatolíticas. Artigo 49. A notificação de receita para a prescrição do medicamento à base da substância da lista C3, imunossupressora, de cor branca, será impressa conforme modelo anexo, XI, às expensas dos serviços públicos de saúde devidamente cadastrados junto ao órgão de vigilância sanitária estadual. Parágrafo 1º. A quantidade de talidomida por prescrição, em cada notificação de receita, não poderá ser superior à necessária para o tratamento de 30 dias. Parágrafo 2º. A notificação de receita especial da talidomida terá validade de 15 dias, contados a partir de sua emissão e somente dentro da unidade federativa que concedeu a numeração. Artigo 50. A notificação de receita especial, de cor branca, para prescrição de medicamentos à base de substâncias constantes da lista C2, retinoides de uso sistêmico, deste regulamento técnico e de suas atualizações será impressa às expensas do médico prescritor ou pela instituição a qual esteja afiliado, terá validade por um período de 30 dias contados a partir de sua emissão e somente dentro da unidade federativa que concedeu a numeração. Parágrafo 1º. A notificação de receita especial de retinoides, para preparações farmacêuticas de uso sistêmico, poderá conter no máximo 5 ampolas, e, para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente no máximo a 30 dias, contados a partir de sua emissão e somente dentro da unidade federativa que concedeu a numeração. Parágrafo 2º. A notificação de receita especial para dispensação de medicamentos de uso sistêmico que contenham substâncias constantes da lista C2, retinóicas, deste regulamento técnico e de suas atualizações, deverá estar acompanhada de termo de consentimento pós-informação, anexo 15 e anexo XVI, fornecido pelos profissionais aos pacientes alertando-os que o medicamento é pessoal e intransferível, e das suas reações e restrições de uso. Artigo 51. Nos estabelecimentos hospitalares, clínicas médicas e clínicas veterinárias, no que couber, oficiais ou particulares, os medicamentos à base de substâncias constantes das listas A1 e A2, entorpecentes, A3, B1 e B2, psicotrópicas, C2, retinóicas de uso sistêmico, C3, imunossupressoras, deste regulamento técnico e de suas atualizações, poderão ser dispensados ou aviados a pacientes internados ou em regime de semi-internato, mediante receita privativa do estabelecimento, subscrita por profissional em exercício no mesmo. Parágrafo único. Para pacientes em tratamento ambulatorial será exigida a notificação de receita, obedecendo ao disposto no artigo 36 deste regulamento técnico. Da receita. Artigo 52. O formulário da Receita de Controle Especial, anexo XI, válido em todo o território nacional, deverá ser preenchido em 2 vias, manuscrito, datilografado ou informatizado, apresentando, obrigatoriamente, em destaque em cada uma das vias os dizeres: primeira via, retenção da farmácia ou drogaria, e segunda via, orientação ao paciente. Parágrafo 1º. A receita de controle especial deverá estar escrita de forma legível, a quantidade em algarismos arábicos e por extenso, sem emenda ou rasura, e terá validade de 30 dias contados a partir da data de sua emissão para medicamentos à base de substâncias constantes das listas C1, outras substâncias sujeitas a controle especial, e C5, anabolizantes, deste regulamento técnico e de suas atualizações.
Parágrafo 2º. A farmácia ou drogaria somente poderá aviar ou dispensar a receita, quando todos os itens estiverem devidamente preenchidos. Parágrafo 3º. As farmácias ou drogarias ficarão obrigadas a apresentar dentro do prazo de 72 horas, à autoridade sanitária local, as receitas de controle especial procedentes de outras unidades federativas, para averiguação e visto. Parágrafo 4º. Somente será permitida a aplicação do fator de equivalência entre as substâncias e seus respectivos derivados, base/sal, em prescrições contendo formulações magistrais, sendo necessário que as quantidades correspondentes estejam devidamente identificadas nos rótulos da embalagem primária do medicamento. Artigo 53. O aviamento ou dispensação de receitas de controle especial, contendo medicamentos à base de substâncias constantes das listas C1, outras substâncias sujeitas a controle especial, e C5, anabolizantes, deste regulamento técnico e de suas atualizações, em qualquer forma farmacêutica ou apresentação, é privativo de farmácia ou drogaria e somente poderá ser efetuado mediante receita, sendo a primeira via retida no estabelecimento farmacêutico e a segunda via devolvida ao paciente, com o carimbo comprovando o atendimento. Artigo 54. A prescrição de medicamentos à base de substâncias antirretrovirais, lista C4, só poderá ser feita por médicos será aviada ou dispensada nas farmácias do Sistema Único de Saúde, em formulário próprio estabelecido pelo Programa de DST, AIDS, onde a receita ficará retida. Ao paciente, deverá ser entregue um receituário médico com informações sobre o seu tratamento. No caso do medicamento adquirido em farmácias ou drogarias será considerado previsto no artigo anterior. Parágrafo único. Fica vedada a prescrição de medicamentos à base de substâncias constantes da lista C4, antirretrovirais, deste regulamento técnico e de suas atualizações, por médico veterinário ou cirurgiões dentistas. Artigo 55. As receitas que incluam medicamentos à base de substâncias constantes das listas C1, outras substâncias sujeitas a controle especial, C5, anabolizantes, e os adendos das listas A1, entorpecentes, A2 e B1, psicotrópicos, deste regulamento técnico e de suas atualizações, somente poderão ser aviadas quando prescritas por profissionais devidamente habilitados e com os campos descritos abaixo devidamente preenchidos. Alínea A. Identificação do emitente, impresso em formulário do profissional ou da instituição, contendo o nome e endereço do consultório e barra ou da residência do profissional, N. Indicador ordinal masculino. Da inscrição no Conselho Regional e no caso da instituição, nome e endereço da mesma. Alínea B. Identificação do usuário, nome e endereço completo do paciente, e no caso de uso veterinário, nome e endereço completo do proprietário e identificação do animal. Alínea C. Nome do medicamento ou da substância prescrita sob a forma de denominação comum brasileira, DCB, dosagem ou concentração, forma farmacêutica, quantidade, em algarismos arábicos e por extenso, e posologia. Alínea D. Data da emissão. Alínea E. Assinatura do prescritor, quando os dados do profissional estiverem devidamente impressos no cabeçalho da receita, este poderá apenas assiná-la. No caso de o profissional pertencer a uma instituição ou estabelecimento hospitalar, deverá identificar sua assinatura, manualmente de forma legível ou com carimbo, constando a inscrição no Conselho Regional. Alínea F. Identificação do registro. Na receita retida, deverá ser anotado no verso, a quantidade aviada aí, quando tratar-se de formulações magistrais, também o número do registro da receita no livro correspondente. Parágrafo 1º. As prescrições por cirurgiões dentistas e médicos veterinários só poderão ser feitas quando para uso odontológico e veterinário, respectivamente. Parágrafo 2º. Em caso de emergência, poderá ser aviada ou dispensada a receita de medicamento à base de substâncias constantes das listas C1,
outras substâncias sujeitas a controle especial, deste regulamento técnico e de suas atualizações, em papel não privativo do profissional ou da instituição, contendo obrigatoriamente o diagnóstico ou CID, a justificativa do caráter emergencial do atendimento, data, inscrição no Conselho Regional e assinatura devidamente identificada. O estabelecimento que aviar ou dispensar a referida receita deverá anotar a identificação do comprador e apresentá-la à autoridade sanitária do Estado, município ou Distrito Federal, dentro de 72 horas, para visto. Artigo 56. Nos estabelecimentos hospitalares, clínicas médicas e clínicas veterinárias, oficiais ou particulares, os medicamentos à base de substâncias constantes das listas C1, outras substâncias sujeitas a controle especial, e C5, anabolizantes, deste regulamento técnico e de suas atualizações, poderão ser aviados ou dispensados a pacientes internados ou em regime de semi-internato, mediante receita privativa do estabelecimento, subscrita por profissional em exercício no mesmo. Parágrafo único. Para pacientes em tratamento ambulatorial será exigida a receita de controle especial em 2 vias, obedecendo ao disposto no artigo 55 deste regulamento técnico. Artigo 57. A prescrição poderá conter em cada receita, no máximo 3 substâncias constantes da lista C1, outras substâncias sujeitas a controle especial, deste regulamento técnico e de suas atualizações, ou medicamentos que as contenham. Artigo 58. A prescrição de antirretrovirais poderá conter em cada receita, no máximo 5 substâncias constantes da lista C4, antirretrovirais, deste regulamento técnico e de suas atualizações, ou medicamentos que as contenham. Artigo 59. A quantidade prescrita de cada substância constante da lista C1, outras substâncias sujeitas a controle especial, e C5, anabolizantes, deste regulamento técnico e de suas atualizações, ou medicamentos que as contenham, ficará limitada a 5 ampolas e para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente é no máximo 60 dias. Parágrafo único. No caso de prescrição de substâncias ou medicamentos antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, a quantidade ficará limitada até 6 meses de tratamento. Artigo 60. Acima das quantidades previstas nos artigos 57 e 59, o prescritor deverá apresentar justificativa com o diagnóstico e posologia, datando e assinando as 2 vias. Parágrafo único. No caso de formulações magistrais, as formas farmacêuticas deverão conter, no máximo, as concentrações que constam de literaturas nacional e internacional oficialmente reconhecidas, anexo X. Artigo 61. As plantas constantes da lista I, plantas que podem originar substâncias entorpecentes ou psicotrópicas, e as substâncias da lista F, substâncias de uso proscrito no Brasil, deste regulamento técnico e de suas atualizações, não poderão ser objeto de prescrição e manipulação de medicamentos alopáticos e homeopáticos,